Muito boa tarde a todos. Eu sou o Boa Dr. Rafael tarde, doutor Fernandes, aqui no Rafael. Tá nos comando. ouvindo bem aí no Rio de Janeiro? Ouço bem. Alto e Tudo bem, claro. amigo? Tudo E hoje jóia? na companhia do presidente do Sindicato dos Motociclistas. Olha aí. Opa, Hoje, boa noite a hoje todos vai aí. pegar fogo o bate-papo, hein? Vamos Vocês lá. estão me ouvindo bem? Escuto Ouvindo alto e bem. claro, Luiz. Seja Que bom, porque eu bem-vindo. tô até dentro de um carro. Minha vida é uma correria doida. Motociclista é isso mesmo, não para, né? Se não tiver na É, moto, tá no carro, tá voando aí pra todo o isso é trabalho. verdade. Agora mesmo eu tava na moto, já peguei o carro, agora mesmo tem que ir pra aula, o trem é correria. Tá certo. O Luiz Carlos vai estar conosco até às 18h30, porque ele tem um Tá. compromisso, tá, doutor? E logo após o Naldir vai entrar falando um pouquinho sobre algumas soluções aí no sistema de condomínios e tudo mais. Bom, a entrevista segue com o doutor Rafael conduzindo a entrevista e eu só estou aqui para ancorar e abrir o programa. Vamos lá. Vamos Boa lá. tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Luiz. Tudo jóia? Tudo O jóia, Luiz doutor? Boa Carlos. tarde. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Luiz É um Carlos é prazer. presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Distrito Federal, certo, Luiz Carlos? Certo, doutor. Vamos lá. Eu sou especialista em acidente de trabalho. Eu faço esse ano 30 anos atuando como advogado especialista em acidente de trabalho também. E a categoria de vocês sempre chamou muita atenção pelos riscos do ambiente de trabalho, do próprio trabalho em si, do motociclista, do motoboy, do motofrete. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo, Luiz, por favor. E eu queria ouvir de você quais são os principais problemas que você pode apontar para a gente aqui da categoria hoje, relacionado a acidente de trabalho, saúde do trabalhador, outras coisas mais que você acha que seja interessante. Sim, com certeza. Mais uma vez aí, boa noite a todos os ouvintes da rádio aí. E é um prazer contribuir e mostrar onde é que está a omissão de fazer. Como assim a omissão de fazer? Temos leis federal, 12.009 de julho de 2009. Temos mais duas leis federais, que é a 12.436 de 2011, que é a lei do tempo. E temos a 12.997 de 2014, que é a lei da periculosidade, né? E além disso tudo, nós alterou o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 139A, que lá dita os critérios básicos para exercer essa função, Ok? que é uma função que, se não tiver critérios, que nem tem os critérios e não são exigidos e nem cumpridos, e nem fiscalizado, e nem uma empresa multada, todo mundo aí no paraíso, que chama o Brasil de paraíso, enquanto isso os hospitais, as UTIs, as emergências, toda hora dando entrada com acidente com motociclista, na maioria das vezes trabalhador, 18 anos, peraí, irmão, o que você está fazendo na nossa profissão com 18 anos? A lei fala 21 anos, 2 anos de habilitação, então tem regras, fazer curso. Alteramos um código de trânsito brasileiro no artigo 139A, que nada é feito, nada é cumprido. A omissão de fazer cumprir a regra, a lei, a exceção dos profissionais mal qualificados, não qualificados e nem passando por curso de qualificação, eles não têm noção do que é essa carne oficina que é em cima de uma profissão que envolve uma ferramenta de trabalho que é a motocicleta. E o que a gente vê, e eu sou um sobrevivente dessa carne oficina toda, com várias sequelas, traqueostomia, 6 pinos na coluna, tendão rompido, joelho precisando de cirurgia, tendão do braço direito precisando de cirurgia, e todo sequelado, e até hoje eu não consigo fazer essas cirurgias pelo hospital público. Se eu não tiver que arrumar um jeito, umas condições de pagar, eu vou ficar com essa sequela. Daqui um dia eu não consigo andar de bicicleta, nem de carro, de nada, por causa do tendão do meu braço direito que está rompido, né? E a gente vê, já pegando o seu gancho, já que você é especialista, né, doutor, em relação ao acidente de trânsito, esses acidentes Trabalho. todinho aí Sem é, trabalho. é, é de trabalho, né? Esses acidentes todinho aí de trabalho, doutor, ele é acarretado de, como é que se diz? Numa informalidade,
porque a formalidade tem o seguro, tem o tempo certinho, não precisa correr, lá 44 horas semanais, a formalidade, que em Brasília nós temos 5 convenções coletivas fechadas com os patrões, todos eles seguindo bonitinho, seguro de vida, registrado, tudo com o seu FGTS, INSS, amparado pela lei, mas pela precarização do nosso setor, com a entrada das plataformas digitais, os critérios não são cobrados, eles contratam qualquer um, a Maria faz a conta, quem roda na conta do iFood é o José, sem saber de quem é quem, pelo reconhecimento facial, o cara pode estar ali na hora, mas bota outro para rodar com a conta dele, que é isso que acontece, que é as contas alugadas que correm no Brasil todo, e a maioria desse pessoal sai de casa e não sabe se volta. Esses trabalhadores em aplicativo, eles trabalham em cima de uma carga horária excessiva, que a carga horária ela vai de 8 da manhã até meia-noite, que já vai quase 16 horas de trabalho exaustivo, né? Então, esses motociclistas, eles passam a se acidentar mais e fora dos critérios que não é cumprido na exceção da profissão. Entendi. E nós temos tudo, doutor, e não consegue. Vamos lá, vamos tentar. São muitas informações, são muitas situações que o presidente passou aqui. Vamos tentar criar um caminho para a gente tentar buscar aqui algum raciocínio, a gente consiga alguma solução no futuro. Vamos lá. Certo. Eu fiz um estudo aqui que parece que em 2023 seriam em torno de 1.600.000 pessoas trabalhando como motoboy, motofresh no Brasil. 2023, 97% seriam homens. Eu ouvi de você a questão da informalidade, desculpa. A informalidade. É um setor que tem muita informalidade. Você acha que essa informalidade seria um percentual? Você tem alguma noção? Doutor, o percentual de 60%... Doutor, de 100% aí, 100% aí, ó, a informalidade aí deve estar beirando uns 40% para 50% aí, quase na metade, se brincar, superando o CAGED aí, os registros na carteira, né? Porque a gente não consegue, porque, tipo assim, a gente vê que é uma luta injusta, Piaba em alto mar, lutando com o grande tubarão branco, como assim? Quem somos nós contra essas plataformas digitais, o iFood, com esses advogados, tudo águia, os caras sempre correndo, fala para eles, eu falei uma vez aqui em Brasília, que nós fundou a Coopermoto, nós temos a Coopermoto, que é uma cooperativa que presta serviço, e oferecemos serviço para o iFood, falando, quem vai ser as OL de vocês é nós, cooperativa, aí a cooperativa não gera vínculo empregatício, vai ser melhor para vocês. Sabe o que eles falaram? Serviço de vocês é o que nós fazemos, nós não caracteriza vínculo, nós só direciona o serviço. Aí eu falei, negativo, vocês é empresa de transporte, vocês têm que estar no KNAI de transporte, não de tecnologia, porque tem empresa de tecnologia, ele paga só 5% na receita, e a empresa de transporte paga 27%, 28%, então não é justo com as empresas sérias, e sendo que a empresa vem pagando, a empresa paga o KNAI de tecnologia, por quê? Porque é 5%, e as outras empresas sérias pagam 28%. Aí, na maioria das vezes, com essa situação, com a grade de trabalho exaustivo, né, chegando até 16, 18 horas por dia, ocasiona os acidentes, né, doutor, tipo assim, os acidentes, a lei, as plataformas digitais, ela tem uma lei que fala que cobre, olha só essa aberração, que cobre os acidentes, né, que é a lei 14.297 de 2022. Essa lei é uma aberração. Essa lei é uma lei do seguro produto que nós fala. Porque se eu não tiver com pedido logado no meu telefone, se eu me acidentar, morrer, o problema é meu. Vai pedir ajuda lá no WhatsApp para enterrar o ente querido, que é desse jeito. Agora, se você tiver com a entrega, aí você está coberto. Um seguro que é parcial a não sei o quê. E não chega a suprir a necessidade financeira dentro da necessidade de enterrar o seu ente querido, resolver uma situação de independência que fica por trás dessa história triste. Então, a plataforma digital hoje, ela tem um seguro que a gente fala de seguro produto, que a entrega vale mais do que a minha vida.
Entendi. Mas vamos lá. Entendi. São os absurdos que a gente realmente tem que falar. É importante sua participação e falar todos esses pontos para que a gente busque soluções, tá? E jogar isso na imprensa, jogar no canal do Casos e Descasos também na Rede TV, que depois você pode também já está convidado a participar na Rede TV todo sábado, que a gente passa. E nós falamos sobre a informalidade. Eu quero começar pelo seguinte ponto: treinamento. Treinamento e conhecimento dos riscos do ambiente de trabalho. O motociclista profissional, ele quando vira motoboy, ou vira motofrete, ou moto de deslocamento como é que eu vou te dizer? Desses aplicativos de transporte, ele tem algum treinamento especial? Ele tem noção dos riscos que ele vai encontrar na profissão dele? Primeira pergunta que eu te faço. Olha, veja bem, a lei nossa, federal, com a resolução que regulamentou a Lei Federal 12.009, que a resolução 410 fala do curso, ele é obrigado a exercer um curso de 30 horas e averbar na sua carteira. Exército remunerada, motofretista, né? Esse aí tem CBO, 51.91.10, Classificação Brasileira de Ocupação. Okay. O entregador é vulgo, é igualzinho o motoboy, é vulgo, é gíria, é vulgo. Aí nós temos o motofretista profissional, e temos o mototaxista profissional, e temos o ciclista profissional. Todos esses três, eu vou te ditar aqui o CBO. 51.91.05, ciclista. 51.91.10, motofretista. 51.91.15, mototaxista. O resto, fora dessa linha de raciocínio de profissional, é vulgo. Não serve para nada. É só a história de falar. Hoje nós somos motofretistas, legalizados pela uma lei federal que diferencia a nossa categoria e exerce e qualifica a nossa profissão. Perfeito. Agora, desses 800, vamos dizer que aqui a metade você esteja na formalidade. Você acha que desse número, vamos botar aqui 800 mil, a metade. Desse número, quantos tem treinamento adequado? Olha, veja bem, poucos, sabe por quê? São Paulo bate lá porque ganhou os cursos do Alckmin na época, mais de 15, 20 mil cursos, né? Que em Brasília aqui a dificuldade é fazer o curso lá em Samambaia, no Senat, o pessoal mora na cidade satélite ao redor e fica longe, eles não facilitam. Tentamos mexer nisso aí para nós mudar toda essa situação, não conseguimos. Então, é engessado essa situação da resolução 410, que poderia abrir para outros dar o curso. E ainda dá um curso gratuito, porque o profissional ganha mal, ainda tem que pagar curso, tem que se locomover lá para Samambaia, para o Senat, para fazer seu curso, sendo que ele não vai conseguir, né? Não vai conseguir fazer, as empresas não pedem, me desculpa, mas é a farra do boi, a casa da mãe Joana, entra na profissão quem quiser, do jeito que quiser, e os empresários e as pessoas que contratam querem a mão de obra barata, sendo que já sabe que nada se cumpre, nada se cobre, e todo mundo lá indo para o hospital de base, lá enchendo lá as emergências, e na maioria das vezes até na UTI. Então isso aí é um fato negativo que o governo tem que assumir essa responsabilidade, porque nós alterou o Código de Trânsito Brasileiro no artigo 939A e nada é feito. E a carne oficina continua. Os motociclistas saem de casa, não sabem se volta. A maioria que quando é fichado, ele tem um seguro de vida. Convencionado na convenção, obrigado. A convenção nós tem elas. Então as convenções coletivas de trabalho nossas, dentro da sua vigência, ela sobrepõe a CLT, não vai para cima das empresas. É lei. Então, mas só o que a gente vê é que as empresas não pagam o seguro, aí morre, nós vai lá e faz a cumprir. Aqui a empresa, aqui a família, tem que pagar auxílio funeral, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, que é o seguro de vida que dita dentro da cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, muitas das empresas, elas passam para de registrar pela CLT, pela facilidade de adquirir um trabalhador
que de repente entra na justiça para cobrar seus direitos, de repente não entra, mas esse essa mão de obra que é mais barata, que eles preferem contratar essa mão de obra aí, vocês podem ter certeza que vai custar caro, vai colocar ele na justiça, ou então vai morrer e ele vai ter que suprir a necessidade da família e do óbito. E a grande situação que a gente chama atenção hoje é a omissão que tem dentro das leis de obrigar a fazer. Como é que se contrata fora dos critérios? Isso é culpa de quem? É do governo. Lá nós alterou o Código de Trânsito Brasileiro. A culpa é de quem? Da Secretaria de Trânsito Executivo de Brasília. Cadê o Detran? Cadê a Secretaria de Mobilidade? Cadê os órgãos executivos que a gente está cansado de ir lá, cafezinho, água e tapinha nas costas, a gente está cansado. Aí chega a política, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, passa essa política, nada é feito, tapinha nas costas, água e café, pô. Então a gente já está cansado disso tudo. E os óbitos só estão aumentando. Você pode ir para a estatística do Detran, de onde for, do hospital de base, você vai ver o tanto que está crescendo. E você pega lá a média de ano é de 18 a 25. E a maioria é fora dos 21, que não era nem para estar na profissão. Isso é um ponto muito importante. Agora, quando você menciona, Luiz, que o governo não faz isso, você tá mencionando em relação à contratação do pessoal, do motociclista? Você está mencionando essa contratação que tem alguma coisa errada? É isso que você está mencionando, Luiz? Não, a situação é quando você contrata um motociclista, de vez você contratar um motociclista com os critérios básicos, 21 anos, 2 anos de habilitação e tal, você contrata um garoto com 18 anos, então a culpa é de quem? A culpa é do governo que não cobra, a culpa é da empresa também. E quem é que na lei 12.009, no artigo 7º lá, a empresa que contratar sem os critérios básicos da empresa vai ser multado. Quem é que multa? Quem é que cobra? Quem é que faz alguma coisa? Aí a única coisa que acontece é cada vez mais os óbitos aumentando, sai de casa, não sabe se volta, sem qualificação, sem custo, sem idade, sem noção. Isso É complicado. É um ou vai parar na emergência do hospital de público, ou vai parar no cemitério. Ponto. Então, nós temos o seguinte problema: informalidade. Ou vamos falar sobre horas extra, dentro do normal também. Excessivas, 16, 18 horas por dia. Isso é absurdo. Vamos falar sobre esse ponto, esse aspecto de falta de qualificação no trabalho e sendo contratado sem ter noção nenhuma de treinamento. Então, realmente, essa carnificina, como você mencionou, eu vejo pelos números de aumento de acidentes de moto, em 2022 teve um aumento de 18%, e só vem aumentando. Só vem aumentando o percentual de acidente. E, normalmente, os acidentes, se não são incapacitantes, são fatais. Certo? Certo. E essa questão das horas de trabalho, a convenção estipula qual a carga horária que se estipula a convenção da categoria? Olha só, veja bem, a convenção nossa, ela segue a CLT, né? E tudo que nós coloca dentro da peça, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, que é para toda a categoria, ou o acordo coletivo de trabalho que é individual com a empresa, dentro da sua vigência, ela sobrepõe a CLT. Então, dentro das convenções tem o aluguel da moto, tem a alimentação, tem a carga horária, que é 44 horas semanais, que é a CLT, aí uma folga na semana, na quarta tem que cair no domingo, essa é a regra básica, o cara trabalha ali, pá, acabou. Mas na maioria das vezes ele trabalha fichado e muitos ainda ainda vai para o aplicativo. Esses aí tá registrado, vai para o aplicativo. Aí eles falam, não, eu não quero CLT para a plataforma digital não. Por quê? Porque ele já é fichado e ele não quer outro registro, ele só quer aquilo ali como uma segunda renda, que é o que acontece muito nas plataformas. E na maioria das vezes ele se acidenta, mas ele é coberto porque ele é registrado, mas só que a maioria das vezes, quando ele não é registrado, a grande maioria que ainda prefere, eu não sei de onde que esses caras tiraram isso, fala que tem que ser autônomo. O autônomo é patrão de si próprio. Eu falei, rapaz, autônomo é relação comercial, CNPJ com CNPJ. Esquece direito adquirido, irmão. É patrão com patrão conversando.
entendeu? Então não é autônomo. A nossa situação dentro do Congresso é a CLT mais, e não é o salário mínimo, é o acordo coletivo. Pega a realidade de hoje, bota no papel e assina, e vira uma database. E dali dentro aí vai ter que ter o seguro, vai ter que ter a carga horária, vai ter que ter o piso dele, vai ter que ter o aluguel da moto dele, vai ter que ter o FGTS dele, vai ter que ter a previdência dele, vai ter que ter os direitos adquiridos. Essa nova situação de trabalhador em plataformas digitais, isso aí é uma situação assim, tipo da besta, que vem mostrando uma coisa e vem precarizando o setor, que eles entraram em 2014, deram dinheiro, cadastrou todo mundo na rede deles, hoje eles fazem o quê? Eles bloqueiam indevido, então, porque eles estão inchados de trabalhador. O desemprego assolou cada vez mais depois dessa reforma trabalhista de 2017, que é 346 de 2017. Essa reforma trabalhista ela rasgou mais de 100 e tantos itens da CLT, falando que ia gerar mais emprego. Pelo contrário, ela precarizou cada vez mais a relação de trabalho, sem prevenção de acidente nenhum, sem CIPA, sem nada. O problema é seu, está tudo no seu nome, decide aí. Sem registro, sem nada, é o que está acontecendo. São poucos trabalhadores motociclistas em Brasília hoje que têm a carteira assinada. O resto é tudo dentro da informalidade e dentro desses índices aí, só cada vez mais agregando e subindo cada vez mais esses índices, né? Que a tendência é piorar cada vez mais e o governo cada vez mais não enxergando, gastando milhões em relação à saúde, e sendo que não é por aí, não nos escuta, não fala conosco. Então é isso aí, a tendência é piorar cada vez mais, é muito triste. Sou um motociclista, já tive vários, toda hora tem um telefone tocando, falando com um amigo nosso que foi, e ninguém fala, ninguém faz nada por isso. Então vamos lá. O programa vai puxar sua voz aqui, a voz do sindicato. Vamos lá. A questão da informalidade, questão de falta de treinamento, questão das horas extras. Quem faz. Eu entendo que são determinadas categorias, não se pode ficar fazendo horas extras. Uma delas é essa que você representa. Por quê? As horas extras acabam desencadeando um cansaço maior. E o tipo de atenção que o motociclista tem que ter no trânsito, no dia a dia, não abre margem para uma pessoa trabalhar 16 horas por dia. Isso, de fato, é um caminho para o cemitério ou para o CTI. Então, realmente tem pontos aqui que precisam ser informados, que muitos que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente, por vídeo também agora, tem que entender que não basta só o seguro, entendeu? Isso tudo dá margem para ações indenizatórias também. E quem está na informalidade, sofreu um acidente, conforme for, pode tentar também entrar no trabalho formal, ingressando com as ações corretas. É isso que nós fazemos aqui, doutor. É toda hora uma ação, toda hora. Toda hora. Toda hora nós temos ação. As empresas, Luiz, estão emitindo acidente de trabalho de forma correta, CAT? A comunicação? Doutor, quando é uma empresa séria, registrada conosco e parceira, eles registram a CAT. Mas tem vários que vêm para nós aí com a empresa some, aí nós assume porque é amigo e nós está aqui para ajudar, independente, e a gente ajuda na CAT. Mas muitas empresas estão correndo dessa responsabilidade. O que é obrigação da empresa, né? Aí acaba transferindo para o sindicato ou para o médico particular essa situação de emissão da CAT. Eu vi aqui que são muitas situações. Em relação nós falamos sobre treinamento, noção do direito e riscos. Eu acredito que seja uma classe que não tenha muita noção, o pessoal, o trabalhador, não tem a noção do direito em relação a essa coisa de não ficar fazendo horas extras constantes, do risco de acidente. E é importantíssimo ter essa noção, saber que realmente vai começar a trabalhar. O que pode acontecer comigo? Se acontecer, eu estou coberto por isso, por aquilo, e poder proteger a família. E no seu dia a dia aí, em termos de acidentes, você tem uma noção por ano do que acontece em Brasília, em termos de acidentes fatais, acidentes incapacitantes, de perda de membro? Você tem algum número desse, um percentual desse que possa passar para a gente, Luiz?
Olha só, Rafael, o que que acontece? Nós temos, mas eu tenho que levantar novamente lá na Diveduc, que é na Tá. 906 Sul, que é lá no Detran. Lá tem Ah, a pessoa que é responsável pelos acidentes de carros, motos, aí tem os dados de motociclista. Hoje, o ok. que nós podemos falar é que quem é CLT, registrado, bonitinho, dentro da convenção, são poucos que a gente vê a se acidentando, porque esses têm, trabalha determinada hora, tudo certo. Agora, em relação aos outros, dentro da informalidade, é onde que tem acidente lá e não é coberto, o governo está arcando com essa parte aí, sendo que esse motociclista não era nem para estar lá dentro, né? Então, a gente não tem esses índices assim, mas eu posso levantar, na próxima eu quero fazer uma matéria lá dentro do estúdio, lá presencial com vocês, aí eu posso levar uma pastinha comprovando todos os tópicos que for falado na entrevista e para a gente poder fazer uma matéria mais tranquila e presencial, porque hoje eu estou dentro de um carro, né, mas estou à disposição tentando levar a minha voz e a necessidade de falar a omissão, porque não cobra os critérios básicos. Em cima disso aí, a carne oficina está aumentando os acidentes, como é que se diz, perdendo membros. Tem amigo meu que está de cadeira de roda. Tem outro agora que morreu esse dia, agora tem uns 8 meses para trás, no Lago Sul, né? Bateu na traseira de um caminhão de gás, que é o Fábio, que era o presidente da Coopermoto, nosso amigão, dói muito só de lembrar. Então, isso aí que é triste para nós. A gente, além de a família ficar prejudicada com o ente querido, ainda carrega essa cruz, entendeu? Com pensamento e negatividade, precisando de psicólogo, tem famílias desestrutuídas, desamparadas. Por quê? Porque não tem um registro, não tem ninguém que não tem nada, não tem direito de nada, entendeu? O acidente de trabalho, ele não acaba só com o trabalhador em si, ele arrasta a família também. Os É. amigos, né, os entes, eu lamento pela perda aí de vocês. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. O Fábio dói toda hora, só de lembrar. Ele era o presidente da Coopermoto aqui do DF. Tanto é que abalou até as intenções nossas aí. Então isso aí é uma coisa que, pô, a gente, vários amigos, pô, se eu falar aqui, tantos amigos que eu já perdi, e a gente fica vendo aqui, aí as pessoas só passam a sentir quando perde um, entendeu? É, Aí perde um da família, pô, aí tipo assim, tem que se unir as pessoas de dor para ver se alguém faz alguma coisa, porque essa profissão a gente sai de casa e não sabe se volta. Às vezes a gente não é nem bem remunerado como as pessoas pensam. Que esses eu meninos sei. aí para ganhar 5, 6 mil aí, trabalha 18 horas por dia, né? E O aumenta negócio, muito você isso. pode ver, tá do lado dele lá, já vai, canta lá, iFood, iFood, Belton, é as corridas chegando, pô. O cara não tem nem, aquele iFood, aquilo ali para mim já é uma perturbação psicológica pro cara. Você tá maluco, quando você tá ali, iFood, iFood, que isso, mano? Você tá Seria doido, o ninguém caso. respeita nada. Ó, outra coisa que a gente poderia também lá presencial falar, da intolerância. Porque antes da pandemia, nós era tratado como herói na pandemia, né? Nós na rua e o vírus Covid. Aí agora, depois da pandemia, tu não vai subir, não? Desce lá e dá um soco na cara do entregador, rasga, É, isso é um toma absurdo. a entrega, faz um Isso é um monte de absurdo. situações que, quer dizer, um dia desse nós era herói, agora nós é o quê? Com essa intolerância. O entregador tem que entender o seguinte: quando você desce para pegar a entrega, você está agilizando ele, você tá ajudando ele a não ser furtada a sua moto, não ser furtada as outras entregas, a não ter problema. Então, com essa intolerância dessa entrega chegar na tua mão, daqui um dia vão pedir para abrir e dar aviãozinho na sua boca, pô. Com toda É, humildade, simplicidade, eu acho que as pessoas tinham que ter a consciência de agilizar o trabalhador. Porque eu sempre falo, eu não brinco com ninguém. Eu falo, ó, eu ganho por entrega e meu tempo está passando, vou subir e a caixinha fica ao critério do cliente, já deixa ele pensando. Eu sou da pista, não é de hoje, não. As entregas no Brasil começou com pizza, pô. Eu estava aqui no início em Brasília, na Vapkivuto, na 103 Sul, aí, ó. Trabalhava até 6 horas da tarde numa autopeça e de 6 à meia-noite trabalhava entregando pizza. Em 3 meses eu comprei uma bicicleta, uma motocicleta nova para mim, em 3 meses entregando pizza. Por quê? Na época era bem remunerado, bem tratado, tinha gorjeta e você entregava ainda na mão mesmo. Só que hoje, com essa intolerância dos clientes, na maioria eu não, se eu for o entregador, eu quero qualquer um que eu falar, mano.
Se eu vou subir ou descer, eu faço até escalar. Se eu souber escalar, eu escalo. Mas, ó, a caixinha fica a critério do cliente, que a minha entrega para aqui na portaria. Aí eu falo desse jeito. Eu sempre ganhei meu trocadinho, porque você já Uhum. bota o cara para pensar. De vez o cara vir com ignorância, você foi lá entregar na mão dele, aí de repente ele te dá 5, te dá 10, te dá Luiz, 20. Aí, Luiz, deixa eu te perguntar uma coisa. Entendi perfeitamente. Essa questão da intolerância, essa questão. Existe alguma campanha nacional de conscientização sobre treinamento, riscos, intolerância? nada, Existe alguma nada, campanha nada, nada, nacional nada, disso? nada. Só E quem, e quem, lorota, só papo furado, e quem nada, nada. poderia puxar uma campanha dessa? Vocês têm confederação? Uai, Tem. aqui, aqui dentro mesmo o próprio Detran, que é o órgão executivo de trânsito, se ele quiser cobrar e passar a cobrar até das empresas que passa a contratar o motociclista, porque moto é trânsito, então não tem para onde correr. O próprio Detran, a própria Secretaria de Mobilidade, os órgãos aí de fiscalização tinha como enquadrar, Secretaria de Fazenda, enquadrar as empresas, né? Sai tudinho, os motociclistas estão morrendo, estão se acidentando, estão trabalhando horas e horas e horas a mais do ditado dentro da CLT, e muitos não entendem o que é CLT, o que é CLT mais. Quando nós vai falar, ó, nós queremos o acordo coletivo para as plataformas. Acordo não é salário mínimo, não. Acordo é a realidade atual que bota no papel e passa a ganhar, entendeu? Você não É acha, isso, você meu não amigo. acha, imagina aqui uma campanha, vamos pensar alto aqui, uma campanha mostrando o número de acidentes, mostrando uma conscientização, porque normalmente o público é jovem, o público de vocês, é um público jovem. Você está Tem falando muitos de jovens, mas jovens, mas tem muitos jovens que não era nem para estar na profissão. Não é nós querendo falar que ele não pode trabalhar, é porque esse garotão que não tem menor de 21 anos, ele não se qualifica, pô, ele sim, não entra nem sim, na regra. sim, tá fora da regra, tem que sair. Até na É, vida pô. dele é Aí importante que fala que nós saia. tá querendo tirar o emprego das pessoas. Fala, não, parceiro, nós tá querendo implantar o critério básico. Nós tá Sim, querendo evitar que você morra ou que você mate. é exatamente isso, exatamente isso. Eu, o mais importante o que acontece, o jovem normalmente é inconsequente. É. A experiência, a sua experiência serve de lição para muitos deles, Certo, e entendeu? outra coisa, eu tenho traqueostomia, 6 pinos na coluna, joelho precisando de uma cirurgia menisco direito, o fêmur rachado no meio com a haste e o tendão do braço direito rompido em cima de uma profissão que quando você não está sequelado, você está mutilado. Então, você tem que ficar esperto e às vezes você não é nem remunerado e nem não tem os seus direitos adquiridos, implantados. Você passa a trabalhar numa informalidade onde você não tem direito nenhum. Então, isso tudo a Entendeu? gente tem que levar. A gente tem que levar para frente tudo isso aí. Você vai participar do caso desses casos na televisão também, nós vamos formalizar o convite. A Certo, com produção vai certeza. formalizar o Meu convite. amigo, eu queria, não era assim, é porque eu estou um pouco com o tempo corrido, eu queria encerrar e agradecer a todos os ouvintes, né? Se a gente poder ajudar, porque no momento que a gente ajuda com a nossa experiência, a gente pode botar na cabeça de alguém que não é assim, porque se você continuar fazendo assim, ou você vai matar ou você vai morrer. Então, eu já senti várias dores no meu corpo, já tive em coma, eu tenho traqueostomia, tenho 6 pinos na coluna, eu não morri pela misericórdia de Deus, então hoje eu sou um cara que eu tenho consciência, mas não foi na sala de aula não, foi lá no polo traumatizado do hospital de base, que eu já fiquei lá, foi no SARA, que eu também já passei por lá, então, esse tipo de situação, você só chega numa consciência quando está lá, deitado numa maca do hospital ou de algum lugar. Então, o que a gente chama atenção é que vamos fazer alguma coisa, porque a única coisa que os sindicatos do Brasil quer que os critérios básicos da lei federal sejam cumpridos. E os governos, eles são culpados, porque cadê os órgãos executivos de trânsito de Brasília? Cadê a Secretaria de Mobilidade? Cadê o Detran? Cadê o pessoal que é do trânsito? Cadê? E O cadê, e DR, cadê todo mundo. também cadê o empregador que contrata de forma não qualificada? E isso, de qualquer forma, por quê? Que é uma mão de obra de graça, quer dizer, de graça não, mais barata.
que é uma Mais barato. situação, mas ele não vê que lá na frente o cara vai colocar ele na justiça e vai ficar mais caro do que contratar e pagar tudo certinho e andar certo. Exatamente isso. Luiz, a gente agradece a sua participação. Teremos Eu que outras agradeço, oportunidades, tá? que agradeço. Foi muito importante, abrilhantou muito aqui o nosso programa e o pessoal de casa está muito feliz de ouvir você Tamo e junto. espero que a E, gente consiga algum resultado olha, futuro eu vou falar uma na vida coisa de para alguém. você, falar uma coisa para vocês aí, para todos aí que estiver ouvindo. A gente não é o Silvio Santos, mas a gente vive do baú, né? Então, quem vive do baú de uma motocicleta, na maioria das vezes ele sai e ele não volta para casa. Por que que não volta? Por causa de tudo isso aí que eu falei, que não é cumprido, e é uma omissão que estão deixando de fazer cumprir, e o governo gasta muito mais com essa omissão do que enquadrando uma categoria. É isso aí. E está feito o Perfeito, Luiz. convite, ele vai estar conosco, né, doutor Rafael, presencialmente, tanto no estúdio quanto no outro programa que o doutor apresenta em TV, tá certo? E o nosso Certinho, professor eu só Corrêa, agradeço a vocês aí e estou à disposição sempre aí que vocês precisarem poder contribuir, porque hoje eu estou vivo aí na misericórdia de Deus e ninguém muda nada, continua tudo do mesmo jeito. E a única coisa que nós pedimos é a benção para Deus, faz o sinal da cruz. É a única proteção que nós temos mesmo é a divina, porque das leis do governo, do pessoal aí, não tem nada, ninguém está preocupado com não é eles que está em cima da moto, no sol, na chuva. Então, ninguém está preocupado com nós, a não ser nós e vocês, que é os repórteres, que leva o problema à flor da pele para ver se alguém consiga nos ajudar. é isso. Vamos conseguir ajuda, se Deus quiser. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Um abraço a todos aí, Deus abençoe. Também, Luiz. Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. Logo, Luiz. Até logo, até a próxima. Estou aguardando. Obrigado, abraço. E vamos chamar o nosso convidado também, doutor, o Naldir. Naldir, Isso, Naldir. caça-vazamento. Do Caça-Vazamentos. Caça-vazamento, melhor que nós temos. Aí. É esse Tudo mesmo. bem? Muito boa tarde, Naldir. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Abrir a linda vinheta que ele tem, né? Que é bem explicativa. Só um momento. Abre a vinheta dele aí, pessoal. Assistir. Me escuta, Naldir? Estou ouvindo. Está escutando, Naldir? Agora Tô ouvindo, é sim. contigo, Muito bom. doutor Rafael. Tá aí o seu Vamos lá. convidado, doutor Naldir. Caça-vazamento, nosso patrocinador. Espetacular, Doutor. serviço, sempre de forma cirúrgica, ao invés de ter aquela quebradeira total, ele vai de forma cirúrgica no ponto do vazamento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre os principais aspectos, como é que eu vou te dizer, dos desafios que você já encontrou, dos mais difíceis. Divide com a gente aqui um pouquinho essas histórias, por favor, Naldir. Doutor, muito feliz em poder participar do programa. Agradecer muito ao Prazer, pessoal da Rádio Guará. E um parabéns aí para o Luiz Carlos, a participação dele. Então, geralmente a questão mais difícil que acontece com as buscas do vazamento é quando eu chego num cliente, né? Aí muitas vezes eu chego no cliente, aí quando eu chego na portaria que eu olho, já tem umas 6, 7 pessoas me esperando. É advogado, é perito, é um morador de cima, um morador de baixo, um de cara feia pro outro. Uhum. Aí começa aí, o pessoal me aborda e vamos lá fazer a busca de vazamento. Aí começam as questões, né? Aí quando, ao fazer a investigação, às vezes um está tentando me induzir para uma determinada análise ou outra, procuro ser totalmente imparcial para poder fazer o diagnóstico. Nesse momento que é a importância do profissional altamente qualificado, né? Nesses momentos, quando tem essas pessoas, está envolvendo um litígio, né? Então já está em andamento de processo. Então o cliente, quando contrata a empresa, ele está confiando naquela contratação.
ele está esperando todo o suporte da empresa correlacionado àquele serviço. Então, é fundamental tudo aquilo que eu sempre falo, as certificações, porque você, num contexto da tua análise, você tem que fazer toda uma cronologia, filmar, depois fazer o diagnóstico final, ter certificação, registro no conselho de classe, emitir parecer técnico de certificação digital. Por que essas questões? Porque em litígio, e as pessoas ali altamente qualificadas também, advogados, se você não estiver preparado, você não vai poder fechar a cadeia de custódia. Toda aquela análise tem que ter toda uma cronologia e levar provas do teu trabalho. E a experiência do profissional e o conhecimento do profissional que está exercendo aquela função. Se você não tiver todo esse contexto, esse conteúdo, esse total no teu trabalho com certeza, com efetividade, no final você pode ser desqualificado. Se você pegar um advogado bom do outro lado, um bom perito, engenheiro, arquiteto, ele pode desqualificar o seu trabalho. Porque aí no final vai quando chegar em juízo, quem é o profissional que esteve aqui, qual o conhecimento dele, qual a certificação dele, qual o conselho de classe que ele pertence. Deixa eu dar uma olhada nesse parecer técnico que foi emitido, nesse laudo que foi emitido. Não, sem certificação digital, o técnico que exerceu, que fez a análise, ele tem certificação digital? Ele tem registro no conselho? Não, é um profissional desqualificado. Aí vai perder totalmente aquela análise. Então, é Perfeito. fundamental, é o que eu tenho batido na tecla. Né? Eu procuro ser um paradigma que leva a bons conhecimentos. Né? Isso foi a forma correta de atuar. Né? Por isso que eu estou nessa mídia, né? A oportunidade de Rádio Guará poder falar. Então, eu tenho vários outros profissionais que assistem. Então, é a eles que eu levo todo esse contexto, esse conteúdo. Muito Né, bem. doutor? E a caça-vazamentos, normalmente ele vai nas residências, imóveis comerciais também. Imóveis comerciais, indústrias, em geral, né? Ok. Comércio. A experiência da caça-vazamentos, já se deparou com alguma empresa, algum comércio, uma relação comercial de vazamento pelo piso afora, de água? Então, isso aí, até a questão dos acidentes do trabalho, né? Isso acontece muito. A pessoa acorda de manhã ou numa empresa, quando chega para abrir a porta, o pessoal, os funcionários, né, vai fazer a limpeza. Quando entra se liga a luz, pisa, escorrega, cai no chão, sofre um acidente, porque devido ao vazamento aquele chão fica molhado. Muitas vezes é um acidente anunciado, né? E nas residências, às vezes o vizinho de baixo começa a alertar: tem uma umidade no meu teto de dia está molhado. Aí o vizinho de cima fica protelando. Um belo dia, quando a pessoa vai, liga uma luz, ou cai o gesso em cima, um acidente, ou fecha um curto, porque fica protelando aquele vazamento que está aumentando lentamente, uma hora vai estourar de vez. Né? Então tem que ter. Ao invés de ligar para caça-vazamentos e solucionar a questão de forma cirúrgica. É igual quando a gente fura um pneu de um carro, ao invés de trocar todo o pneu, faz só aquele ajuste cirúrgico no pneu. É importante você mencionar aí, em relação às empresas, acidentes de trabalho. Eu tenho um caso no escritório, que eu lembro bem, uns 20 anos, 25 anos atrás, de um segurança de um grande hotel aqui no Rio de Janeiro. Ele trabalhando, andando em um dos corredores, ele escorregou. Ele escorregou e caiu sentado. Como ele era muito grande, ele caiu sentado, ele veio detonando toda a coluna cervical dele, esmagando todos os discos na hora. E esse foi aposentado por invalidez por causa desse acidente com um simples vazamento. Simples vazamento, se tivesse a caça-vazamentos na época, teria solucionado uma questão dessa. Então, caça-vazamentos pode resolver diversas questões. E explica para o pessoal quais são as questões que a caça-vazamentos pode chegar. Qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de ambiente. Explica um pouquinho para a gente aqui. Então, em relação ao acidente, né, doutor? Às vezes o pessoal que trabalha em limpeza tem que ter EPI também, né? Sim. Tem que ter EPI, tem que ter certos cuidados para poder fazer também Esse segurança não tinha calçado adequado na época. Eu lembro que não forneceram um EPI para ele adequado também. Exatamente. Então, as pessoas, quando
eu estava dizendo antes, né? A pessoa às vezes tem um indício de um vazamento, uma umidade na parede, nós atuamos, né? Atuamos com diversos equipamentos, procedimentos técnicos, né? Tem que fazer toda a análise do local, o ambiente acima, onde é que tem um morador de cima, se tiver uma olhada junto ao teto, se tiver uma olhada na parede, tem que atuar naquele próprio apartamento, tem que ver se tem alguma umidade junto ao gesso. Então, é importante chamar a caça-vazamentos antes de um problema mais sério, né? Antes de acarretar uma coisa mais grave. E explica para o pessoal que, por exemplo, o pessoal que é leigo, né, como eu sou leigo também, aquela coisa de ter um vazamento e chamar um pedreiro curioso, um bombeiro curioso, que ele quer começar quebrando para um lugar que às vezes não tem nada a ver, tem relação nenhuma com o vazamento. Então, tipo aquela quebradeira na casa dos outros ou na sua, que pode ser evitado com isso. Hoje em dia tem muita tecnologia, muito recurso, né? Tem muita gente ainda que não conhece esse tipo de atividade. É uma atividade importante, que evita todas essas questões, né? É importantíssimo. Então, é importante você chamar um profissional assim, até mesmo um profissional que ele não tem conhecimento, ele pode buscar esse conhecimento. Às vezes é um bombeiro, é um pedreiro, são atividades importantes, né? Para todos nós. Do que seríamos nós sem um pedreiro, sem um bombeiro? Mas ele deve buscar também o estudo, o conhecimento técnico, as certificações. Ele vai aprimorar a atividade dele. Ele vai poder oferecer ao cliente um serviço com uma excelência maior. Então, é fundamental o cliente, mesmo que seja um bombeiro, um pedreiro, de saber se ele tem formação técnica, se ele tem certificação. Não tendo, eu aconselho a chamar uma empresa altamente especializada, com todas essas certificações, esse conhecimento, para poder exercer um trabalho que vai levar conforto para o cliente, né? O cliente, quando contrata, ele precisa de apoio. Ele está esperando o melhor, né? E o melhor que nós entregamos. E a caça-vazamento, além de ser a melhor, tem a credibilidade do mercado. Quantos anos a caça-vazamento está no mercado, Naldir? Nós estamos há 21 anos. Aqui no Rio de Janeiro, quando eu comecei, existiam 2 empresas. Então, sou a terceira mais antiga do Rio de Janeiro. Faço parte da história aí do Rio de Janeiro e no Brasil, desse tipo de atividade, porque eu tive a oportunidade de participar de mídia, né, como eu estou aqui nessa rádio, e levando o conhecimento para todo o Brasil. Então, aí fui buscando aquele respeito, né, do público, exercendo um bom trabalho, uma boa atividade. Muito bom. Muito bom. Agora, caça-vazamentos, o atendimento, essa seria só Estado do Rio ou você iria, se deslocaria a caça-vazamento para outros estados? Não, por enquanto, nós estamos atuando cada coisa no seu tempo, né? Eu tenho que exercer meu trabalho aqui no Rio de Janeiro com excelência, com muita produtividade. Eu tenho que crescer aos poucos. Penso em avançar para o resto do Brasil, mas no momento que eu avançar, eu vou poder levar um trabalho grandioso para espalhar isso aí para todo o país. Eu atuo em todo o Rio de Janeiro. Né? Pessoal ligando, eu faço os atendimentos. Mas aí eu tenho seguidores no Brasil todo. Muito bom, muito bom. Pode depois, no final aqui, a gente vai deixar seus contatos, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, para que possa entrar em contato com você. Certo? Perfeito. E quiser falar mais alguma coisa, fazer os últimos comentários, fica à vontade, Naldir. Então, eu tenho feito a minha participação, tenho sempre procurado levar conhecimento para o público, ajudar os empresários prestadores de serviço, não somente na busca dos vazamentos de água, mas prestadores de serviço em geral. Então, eu trago informações, parte administrativa, parte técnica, para a pessoa poder melhorar a qualidade da prestação de serviço, trabalhar sempre com honestidade, né? Sempre do lado do bem, porque o mal e o bem não coadunam, né, doutor? Eles não se misturam. Então, se você está do lado do mal, fazendo coisa errada, levando informação errada para o cliente, aquilo ali vai reverberar, vai piorar a sua situação. Se você caminhando passo a passo, lentamente, é difícil o caminho. Você vai aos poucos, você vai galgando, aí um indica para o outro, você tem a oportunidade de ganhar um dinheiro naquele momento, você não faz aquilo, você fala, você cobra só o justo, seja honesto com o cliente, que amanhã você vai crescer o que aconteceu comigo em 21 anos. Aos poucos eu fui crescendo, as pessoas reconhecendo o nosso trabalho, e aí hoje eu posso ter esse respeito no Brasil todo. E poder participar e ajudar todo mundo também, com informações. Excepcional, excepcional. Além de ser uma empresa de excelência, que está no mercado há mais de 20 anos,
com você à frente, representando a empresa, de forma séria, capacitada, cordialidade e educação. Não tem coisa melhor. Então, o programa, vou chamar o Jorge aqui para saber se tem algumas coisas mais que queiram falar, para dar seguimento. Temos mais tempo? Não, já estamos já em cima da hora, né? E Ok. vamos entrar com a Voz do Brasil, que é às 19 horas. Ok. E o Laudir, se quiser deixar as considerações finais, endereço para contato e como abrir a franquia do Caça Vazamentos aqui em Brasília, estamos prontos aí para recebê-lo na capital da República. A franquia em breve, em todas as redes sociais, Caça Vazamentos RJ. E mais uma vez agradecer a Rádio Guará. Muito feliz com a participação. Estou muito honrado de poder me dar essa oportunidade. Doutor Rafael Fernandes, muito agradecido também. Parabéns por tudo. Muito obrigado. Obrigado. E fica também o convite, né, para o Sindicato do Motociclista. Ele teve um problema aí com relação à iluminação, nós vimos aí, mas ele se prontificou a dar entrevista e está à disposição. Eu creio que numa próxima oportunidade ele vai estar em estúdio conosco. Eu quero só a última palavra, então, as últimas palavras. Agradecer ao Naldir novamente, agradecer ao Jorge, Rádio Guará, ao convidado também de hoje, do sindicato, e aguardar o pessoal até a próxima semana. Não é isso? Muito obrigado a todos. Perfeito. E ficamos aí com mais uma edição do programa Casos e Descasos, apresentado aí pelo Dr. Rafael Fernandes, que teve essa iniciativa de contemplar os sindicatos, né, para ter uma voz falando sobre os acidentes e todos os direitos, né, que esse pessoal não tem acesso. Não é isso, doutor? Essa iniciativa. Isso, a informação. A informação é crucial para a sobrevivência. É verdade. Informação, uma pessoa bem informada é poderosa, não é isso? Isso aí. Informação é poder. E Naldir, muito obrigado mais uma vez, né? Eu que agradeço. Estamos aí com mais uma edição do programa Casos e Descasos na Rádio Guará FM.